O barão fez a promessa brincando, mas quando a moça apareceu usando o vestido proibido, ele perdeu o rumo. O sol forte de Cruz Alta castigava a pele de Clara Vasquez, mas ela não parava. Aos 19 anos, seus braços já conheciam o peso do trabalho duro, seja na roça de milho de algum vizinho ou ajudando nas casas da vila por umas poucas moedas. O suor que escorria pelo rosto jovem não a incomodava tanto quanto os olhares de canto de olho, os cochichos que a seguiam como sombra. Filha de ninguém, sem eira nem beira, diziam. Mas Clara tinha orgulho, um fogo miúdo no peito que ardia sempre que ouvia as falas. Queria ser vista como uma prenda de respeito, não importava o quanto tivesse que lutar por isso. Foi num fim de tarde que o destino, traiçoeiro, a levou ao casarão do barão Ambrósio Farias, um lugar imponente, de paredes grossas e janelas altivas, que parecia olhar de cima para a vila inteira. O barão, um homem de 36 anos, alto e de olhar duro, era a própria imagem da riqueza e do poder. Ele andava pelos pátios com um ar de quem carregava o mundo nas costas. Sempre sério, os olhos perdidos em pensamentos distantes sobre a estância ou a guerra que castigava o Rio Grande. Havia uma tristeza antiga em seu jeito de ser, mas pouca gente ousava olhar de perto. Clara estava ajudando na cozinha, esfregando panelas, quando ouviu a voz grave do barão. Ele falava com o capataz, perto da porta que dava para uma parte mais antiga da casa. Ninguém dá jeito naquele quarto da baronesa. Está parado no tempo, cheio de pó e coisas velhas. É um trabalho para quem não tem medo de fantasma. Ele disse, quase rindo, mas sem alegria. Era um desafio disfarçado, uma provocação. Os olhos de Clara, acostumados a notar cada detalhe, viraram para a porta proibida. Sabia-se que o quarto da falecida baronesa era mantido fechado, intocado, um lugar de lembranças amargas para o barão. Muitos diziam que dava azar entrar lá, que a tristeza da antiga moradora ainda pairava no ar. Mas para Clara era uma chance de provar seu valor, de mostrar que não se dobrava a medos bobos ou fofocas, e de ganhar um dinheiro extra que faria muita diferença. Ela largou o pano de prato, o coração batendo mais forte. Deu 2 passos e se postou diante do barão, que a olhou de cima a baixo, um brilho de surpresa por trás da carranca. Barão, se me permite, eu posso dar um jeito. A voz de Clara saiu firme, mais do que ela esperava. Não tenho medo de trabalho e nem de assombração. Ambrósio Farias ergueu uma sobrancelha, os lábios apertados. Seus olhos de um castanho profundo fixaram-se nela por um segundo a mais do que o necessário. Não havia desdém, nem raiva, apenas uma curiosidade fria, quase calculista. Ele parecia avaliar a força dela, a coragem escondida naquele corpo miúdo. Tem certeza, moça? É um trabalho sujo e pesado, e as lembranças de lá pesam. A voz dele era baixa, quase um aviso. Tenho, barão. A necessidade é mais forte que o medo. Clara respondeu, sentindo o olhar dele queimar em sua pele. Não era um olhar de homem para mulher, mas de um estancieiro avaliando um peão. Ainda assim, a proximidade fez a respiração dela prender um pouco. O barão a observou mais uma vez, um suspiro quase imperceptível. Não havia alegria na decisão, nem grande expectativa, apenas uma aceitação resignada. Pois bem, prepare-se. Ele disse antes de se virar e seguir seu caminho, deixando Clara sozinha, com a promessa velada e a porta empoeirada. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol secasse o orvalho das roças de milho, Clara já estava de pé. Com baldes de água, sabão e panos velhos nas mãos, ela caminhou até o quarto proibido. A porta de madeira escura e pesada rangeu um pouco quando ela a empurrou. Um cheiro de passado, de pó e de flores secas invadiu suas narinas. A luz do sol entrando pelas frestas de uma janela suja revelou um ambiente parado no tempo, carregado de lembranças e mistérios que Clara estava prestes a desvendar. Clara Vasquez mergulhou de cabeça na tarefa. Dias inteiros se passaram, e o casarão em Cruz Alta parecia respirar junto com o ritmo de seus panos e baldes. A cada móvel limpo, a cada teia de aranha varrida, o quarto da baronesa falecida parecia se abrir um pouco mais para ela. Havia um cheiro de lavanda misturado ao pó antigo,
e Clara encontrava objetos pequenos, delicados. Um pente de tartaruga, uma fita de seda desbotada, um livro de poesias com as páginas amareladas. Ela sentia uma estranha ligação com a mulher que havia vivido ali, imaginando seus dias, seus sonhos, sua solidão. Era como se, ao limpar o lugar, estivesse tocando um pedaço da história que a vila tanto sussurrava. No fundo de um guarda-roupa enorme, de madeira escura e entalhada, que Clara quase não conseguia abrir, ela achou. Escondido sob pilhas de lençóis velhos e uma manta pesada, estava um vestido, de um azul tão forte que parecia roubar a cor do céu mais limpo, feito de um tecido fino que escorregava entre os dedos. Clara nunca tinha visto nada igual. Suas próprias roupas eram simples, feitas para o trabalho, sem nenhuma graça. Cansada da poeira que grudava nos cabelos, suja e sentindo o corpo pesado, um desejo bobo e secreto tomou conta de Clara. Uma vontade de se sentir bonita, de por um instante esquecer a vida difícil e os cochichos maldosos. Ela desdobrou o vestido com cuidado, o tecido macio roçando em sua pele. Por que não? Ninguém jamais saberia. Era só por um minuto. Um capricho de moça. Com as mãos trêmulas, Clara tirou suas roupas e vestiu o azul. O tecido, tão delicado, caiu como uma segunda pele, moldando-se ao seu corpo. Ela se virou para o espelho grande, empoeirado, e mal se reconheceu. O vestido transformava tudo. Não era mais a moça humilde e suada, mas uma prenda de respeito, de uma beleza que ela nunca soubera que tinha. Um sorriso leve, quase triste, surgiu em seus lábios enquanto ela se via ali, por um breve momento, vivendo um sonho. Foi então que a porta, que ela havia deixado apenas encostada, abriu-se devagar. O barão Ambrósio Farias parou no batente, parado, sem fazer barulho. Ele procurava algo, talvez, ou apenas passava por ali. Seus olhos, antes fixos no chão, levantaram-se e encontraram Clara. O azul do vestido, o rosto dela no espelho, a cena toda. O rosto do barão mudou na hora. O choque virou uma dor tão funda, tão clara, que pareceu rasgar o ar. Ele perdeu o rumo, como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Uma vergonha imensa tomou conta dela, queimando seu rosto. Mortificada, ela tentou tirar o vestido, as mãos atrapalhadas com os botões. "Me perdoe, barão. Eu não devia..." Sua voz saiu um sussurro apavorado, mas ele não disse nada. Apenas a fitava com um olhar que misturava raiva, uma tristeza sem fim e algo mais, algo que Clara não conseguia nem imaginar. O silêncio era tão pesado que parecia esmagar o ar entre eles. A respiração dela ficou presa na garganta, e o coração batia tão forte que podia ouvir em seus ouvidos. Aquele olhar dele, de barão para a moça, mas carregado de uma força esmagadora, selava ali, no meio daquele quarto empoeirado, o começo de uma história conturbada e cheia de mistérios que ela estava longe de entender. A luz da manhã, que antes parecia um convite à esperança, agora entrava pelas janelas do casarão com um brilho quase cruel, revelando cada canto daquele lugar onde Clara, do dia para a noite, se tornara uma estranha. Depois do que aconteceu no quarto da baronesa, com aquele vestido azul e o olhar do barão Ambrósio, o ar se adensou. Ela ainda estava ali, trabalhando como antes, mas o chão sob seus pés parecia mais frio, e cada cômodo antes familiar agora a fazia sentir-se deslocada. O barão a evitava. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado invisível, ou pior, uma sombra incômoda. Quando se cruzavam pelos corredores largos ou no pátio, ele passava como um vulto, os olhos fixos em um ponto distante, a cabeça erguida em sua habitual pose de estancieiro poderoso. Às vezes um breve olhar, rápido como um raio, acertava Clara, mas não havia raiva explícita, apenas um gelo cortante que parecia atravessar-lhe a alma. Ele não falava, não perguntava, não ordenava. Apenas o silêncio, pesado e duro, se impunha entre eles. Clara sentia a humilhação queimar em seu peito. Aquele momento no espelho, de beleza e sonho, havia se transformado em um pesadelo. Mais do que nunca, a voz dos cochichos da vila ecoava em sua mente.
dizendo que ela nunca seria uma prenda de respeito, que era apenas uma moça pobre, sem nada, e agora, ainda por cima, uma moça que havia ousado tocar no que não devia, no que era sagrado para o barão. Os burburinhos começaram a correr entre a criadagem como fogo em capim seco. As cozinheiras, as lavadeiras, os peões mais curiosos, todos pareciam saber. Os olhares se tornaram mais insistentes. As risadinhas abafadas, os sussurros que se calavam de repente quando ela se aproximava. A moça do vestido, diziam. Clara sentia-se exposta, sua pele formigando sob o escrutínio. A insegurança a abraçava, apertando-lhe o coração. O barão, por sua vez, parecia ter se fechado ainda mais. Se antes já era de poucas palavras, agora mal se via. Passava os dias trancado em seu escritório, ou cavalgando pelas roças de milho da estância, voltando apenas ao anoitecer, com o mesmo ar carregado. Para Clara, ele parecia ainda mais arrogante, mais distante, como uma muralha de pedra que ninguém conseguiria derrubar. Mas às vezes, em um breve instante, quando ele achava que ninguém o observava, Clara captava um vislumbre de algo mais, uma melancolia profunda em seus olhos, um cansaço que a fazia se perguntar se aquela pose de dureza não era apenas uma armadura. Seria possível que o poderoso barão também sentisse alguma dor, alguma ferida que o fizesse se esconder do mundo? A vida no casarão de Cruz Alta seguia seu ritmo, marcado pelas manhãs de trabalho, as tardes quentes e as noites estreladas. Fora dali, as roças de milho balançavam ao vento, e o galpão, onde de vez em quando se faziam fandangos secretos, parecia aguardar. Mas dentro das paredes grossas do casarão, a presença de Clara e Ambrósio no mesmo ambiente era carregada de uma tensão silenciosa, um fio invisível de sentimentos não ditos que se estendia entre eles, mais fino e perigoso a cada dia que passava. Clara sentia-se presa, como um pássaro em gaiola, sob o olhar frio de um barão que ela sabia havia perdido o rumo por causa dela. E ela, por sua vez, sentia-se ainda mais perdida que ele. A sombra da guerra, que antes parecia um boato distante, começou a se estender por Cruz Alta como uma neblina fria. As notícias corriam de boca em boca, escaramuças perto das divisas, patrulhas de soldados imperiais mais frequentes nas estradas poeirentas e a necessidade urgente de apoio aos farrapos, que lutavam por liberdade. O burburinho chegava até a cozinha do casarão, misturando-se ao cheiro de fumaça e comida. Clara, atenta a tudo, ouvia as criadas cochicharem sobre os perigos, as perdas e o medo que começava a apertar o peito de todos. O barão Ambrósio Farias, que já era um homem de semblante fechado, agora parecia carregar o peso do mundo nas costas. Sua voz, quando ouvida, era mais grave, suas ordens mais diretas. Ele passava longas horas em seu escritório, com a porta quase sempre trancada. Clara, ao passar perto, ouvia o farfalhar de papéis, o som de mapas sendo abertos. Vez ou outra, homens de cavalo forte e roupas de campanha chegavam ao casarão, falavam em voz baixa com o barão e partiam tão rápido quanto vinham. Eram conversas sérias, sobre estratégias, sobre a luta que consumia a alma do Rio Grande. Ambrósio mostrava ali sua faceta de líder, de estrategista, de homem que não fugia à luta, mas para Clara era apenas mais um sinal de sua distância. Ela o via menos ainda agora. Ele se refugiava em seus aposentos, em suas preocupações, e cada vez que seus olhos se cruzavam, era como se o barão a visse apenas como parte da mobília, uma presença a ser ignorada. Clara interpretava essa reclusão como mais um sinal de sua frieza, daquele gelo que ele havia imposto entre eles desde o incidente do vestido azul. Não entendia a profundidade de sua preocupação, a carga que ele carregava em seus ombros por causa da guerra, a solidão que o envolvia como um manto escuro. Apenas via um homem ainda mais distante, ainda mais inatingível. Enquanto o barão se fechava em seu mundo de estratégias e segredos, Clara enfrentava seus próprios desafios. A vida na cozinha, na lavanderia, nos corredores do casarão não era fácil. As outras criadas, que antes a olhavam com pena, agora a observavam com uma pontinha de inveja.
O fato de ela ter trabalhado no quarto proibido, de ter tido aquele encontro com o barão, mesmo que de forma tão constrangedora, a colocava em uma posição diferente, e essa proximidade, ainda que tensa e cheia de silêncios, gerava antipatia. Olhe só quem se acha agora, a moça que vestiu as rendas da baronesa, sussurrava uma das lavadeiras, de olhos miúdos e sorriso amargo. Parece que até o barão anda mais quieto depois da cena dela. Que vergonha, dizia outra enquanto Clara passava, sentindo as palavras como pedras em suas costas. Eram pequenos desafios diários, olhares atravessados, panelas que acidentalmente caíam, tarefas que pareciam se multiplicar em suas mãos. Mas Clara tinha um orgulho teimoso, cada vez que uma fofoca a feria, que um olhar de desprezo a atingia, ela apertava os lábios e seguia em frente, mais determinada ainda a provar seu valor. Não seria por causa de conversas maldosas que ela desistiria de seu sonho de ser uma prenda de respeito. A guerra que se aproximava de Cruz Alta parecia um espelho da luta que ela travava todos os dias dentro das paredes daquele casarão, uma luta por seu lugar, por sua honra, por si mesma. E a cada dia, a sombra do barão, tão perto e tão longe, pairava sobre tudo. O tempo no casarão de Cruz Alta parecia se arrastar, pesado como o silêncio que o barão Ambrósio impunha entre eles. Clara seguia sua rotina, lavando, varrendo, ajudando na cozinha, mas cada movimento era acompanhado pela sensação de estar sob um olhar invisível, um julgamento que a prendia. O gelo entre eles era tão denso que quase se podia tocar. Mas o destino, que tanto gostava de embaralhar as cartas, preparou uma reviravolta. Em uma manhã cinzenta, um burburinho começou na cozinha. O capataz, um homem ranzinza de pouca conversa, apareceu com o rosto fechado. Barão Ambrósio, temos um problema sério na despensa. As últimas sacas de farinha, as que vieram de Porto Alegre, estão mofadas. E o charque tem um cheiro estranho, não vai dar para a semana inteira. A voz dele era de preocupação. O barão, que estava de passagem, parou brusco. Seus olhos escuros se apertaram. Como assim, mofadas? E o cheiro? Estamos em guerra, homem. Não podemos nos dar ao luxo de perder mantimentos. Isso é grave. A voz de comando dele fez todos na cozinha se encolherem. Clara, que estava picando temperos, ouvia tudo. Ela conhecia a lida da roça, as dificuldades de manter a comida fresca, especialmente naqueles tempos incertos. Viu o desespero no rosto do capataz e a raiva contida do barão. Barão Ambrósio, se me permite... A voz de Clara, baixa, fez o barão virar-se para ela, surpreso. Era a primeira vez que ela se atrevia a falar diretamente com ele desde o incidente do vestido. Na casa da minha avó, quando a farinha mofava assim, a gente peneirava e colocava no sol forte. E o charque, se for só um cheiro, podemos lavar bem em água e sal e depois defumar de novo. Não se perde tudo. O barão Ambrósio a fitou. Seus olhos, que antes eram cheios de irritação, agora carregavam uma mistura de choque e uma curiosidade que ele não conseguiu esconder. Ele esperava um pedido de desculpas, um desvio de olhar, mas não uma solução. Não de Clara. Por um instante o barão não viu a moça humilde que usara o vestido proibido, mas uma mulher de inteligência prática, com um conhecimento vindo da terra, das coisas simples e essenciais. Era como se uma faísca tivesse acendido no olhar dele, um reconhecimento breve e inesperado. O capataz pigarreou, quebrando o silêncio. O barão piscou e o gelo voltou a cobrir seu rosto com a mesma rapidez com que havia desaparecido. Aquele breve momento de conexão, de humanidade, sumiu como fumaça. Ambrósio retomou sua pose de barão arrogante, o rosto impassível. Faça o que ela disse, capataz, e que isso não aconteça de novo. Ele ordenou sem sequer olhar para Clara, e virou-se, saindo da cozinha com passos firmes. Clara sentiu um leve tremor nas mãos. O coração batia mais rápido. O barão havia voltado a ser a muralha de pedra, mas ela tinha sentido. Por um segundo, um vislumbre, ela viu a humanidade por trás da fachada fria. A surpresa em seus olhos, a aceitação de sua ajuda. Era pouco, quase nada, mas para Clara significava o mundo. Era uma pequena fresta na armadura, uma prova de que ele não era feito apenas de gelo. A respiração dela, que se prendera durante a conversa,
agora voltava ao normal, mas com um novo fôlego. Naquele mesmo dia, à tarde, os boatos começaram a circular, mais forte que o vento sul. Chegaram notícias que um novo coronel imperial, de nome Borges Dávila, havia sido enviado para a região de Cruz Alta. Diziam que era um homem de fala mansa, mas de coração cruel, ambicioso e que não perdoava desaforos. As criadas cochichavam que ele era conhecido por sua dureza com os farrapos e por seu olhar que demorava demais nas prendas bonitas. Um novo perigo, uma nova sombra, estava se aproximando do casarão do barão. E Clara sentiu, no fundo do peito, que aquele homem traria mais do que apenas problemas para a guerra. O boato da chegada do coronel imperial Borges Dávila, que já corria pelas vielas de Cruz Alta, se confirmou em uma tarde abafada. Ele não veio como um simples viajante, mas como quem toma posse de um lugar. Seus soldados, em uniformes impecáveis, cavalgaram pelas ruas de chão batido, levantando poeira e olhares curiosos. O coronel, um homem de 40 e poucos anos, de sorriso fácil e olhos que pareciam enxergar além do que se mostrava, era o oposto do barão Ambrósio em sua aparência. Tinha um charme enganoso, uma voz mansa que escondia uma vontade de ferro. Diziam que era cruel com os farrapos, e sua fama de homem sem escrúpulos o precedia. Clara o viu pela primeira vez quando ele parou diante do casarão do barão Ambrósio. Ela estava no pátio, pendurando roupas no varal, e sentiu um arrepio na espinha. Não era medo, mas uma estranha sensação de que aquele homem traria problemas. Os olhos do coronel Borges, tão claros e fixos, varreram o pátio e pararam nela. Um sorriso lento e calculista surgiu em seus lábios, e Clara sentiu o peso daquele olhar, como se ele a estivesse avaliando, não como uma pessoa, mas como um objeto valioso. Era um olhar que prometia perigo, e ela por um instante prendeu a respiração. No dia seguinte, o coronel Borges Dávila fez uma visita formal ao barão Ambrósio. A sala de estar, antes tão silenciosa, foi preenchida pelo som de suas vozes. Clara, servindo o chimarrão, ouvia as palavras que flutuavam no ar. Borges, com sua fala mansa, elogiava a estância, a beleza das roças de milho, mas sempre com um toque de veneno. Barão Ambrósio, é de se admirar a sua solidão neste casarão tão vasto. Um homem de sua posição com tanto a oferecer. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Ambrósio, que permanecia impassível. A guerra nos tira muito, não é mesmo? Família, amigos. A gente acaba se fechando, não é? Ambrósio não demonstrou emoção alguma, mas Clara sentiu a tensão em seus ombros. O barão apenas respondeu com um desprezo contido, um breve aceno de cabeça. A guerra exige sacrifícios, coronel. E eu tenho a estância para cuidar. Não me falta o que fazer. A voz grave do barão era como um trovão distante, sem dar brecha para mais provocações. Mas Borges não se deu por vencido. Seus olhos, de repente, encontraram Clara, que se afastava da sala. Um brilho malicioso passou por eles. Ele havia notado a moça, a beleza simples, a determinação que ela emanava. Para Borges, Clara não era apenas uma mulher bonita. Era um prêmio a ser conquistado e uma forma de atiçar a rivalidade com o barão, que ele sentia ser um obstáculo. Ele a desejava e a via como algo que poderia usar para desestabilizar Ambrósio. Aquele olhar de posse fez o coração de Clara disparar no peito. Mais tarde, com o sol já se pondo e o casarão em silêncio, o barão Ambrósio Farias se viu sozinho. A conversa com Borges Dávila havia remexido em feridas antigas, daquelas que a gente pensa que cicatrizou, mas que voltam a doer com a menor lembrança. Ele caminhou, quase sem perceber, até a porta do quarto que Clara havia limpo. O quarto da baronesa falecida, que não era a mulher de quem ele realmente sentia falta. Era o quarto de uma vida que ele havia tentado esquecer. A porta rangeu suavemente ao se abrir. A luz pálida do crepúsculo mal entrava pelas janelas limpas. No fundo do guarda-roupa onde Clara o havia encontrado, estava o vestido azul. Ambrósio o tirou com as mãos trêmulas, o tecido fino escorregando entre seus dedos, tão vívido e real. Não era um vestido qualquer. Era o vestido de sua noiva, Mariana. O azul do céu em seus olhos. Aquele que ela havia sonhado usar no dia de seu casamento.
A imagem dela, viva e sorrindo, surgiu em sua mente como um raio. O dia em que a guerra, cruel e impiedosa, a havia levado. Uma patrulha farrapa, um mal-entendido, um tiroteio no campo aberto. Ela estava ali, tão perto, e de repente, se foi. Aquele mesmo dia, havia tirado dele seu irmão, um farrapo orgulhoso que lutava pela causa. 2 perdas, uma dor que rasgou sua alma. Ele havia prometido nunca mais amar, nunca mais se apegar, para não sentir aquela dor de novo. O medo de perder o dominava. Ambrósio tocou o vestido com a ponta dos dedos, a tristeza se aprofundando em seu peito. Ver Clara com aquele vestido foi como ver um fantasma. Não era a raiva da moça, mas a dor de um passado que ele não podia mudar, a lembrança de um amor que a guerra havia roubado. Aquele vestido era a prova de sua maior perda e seu maior medo. Seu coração, endurecido pelo luto e pela solidão, era uma armadura que ele não sabia como tirar. E agora, com a chegada de Borges Dávila e o olhar daquela moça, Clara, ele sentia que aquela armadura estava prestes a ser testada de uma forma que ele jamais imaginou. O barão Ambrósio Farias, depois da visita de Borges Dávila, sentia um peso ainda maior na alma. Aquele coronel, com seu jeito dissimulado, havia tocado em feridas que Ambrósio teimava em manter fechadas. Ver o vestido azul, que era de Mariana, sua noiva perdida, já havia sido um golpe. Agora, as palavras de Borges sobre sua solidão reviravam uma dor que ia além dela. Não era só Mariana que a guerra havia levado. Num canto esquecido de seu escritório, escondido entre livros velhos e mapas rasgados, Ambrósio guardava um pequeno retrato. Era do irmão, um farrapo de fibra, com um sorriso largo e olhos cheios de vida. Um sorriso que a guerra havia apagado cedo demais. A imagem de seu irmão, a lembrança de Mariana, os 2 perdidos no mesmo redemoinho de batalha e dor. Aquele tempo havia sido um corte profundo, tão grande que ele jurou a si mesmo nunca mais se permitir amar. O medo de sentir aquela dor de novo, de ver outro ente querido ir embora, era o que o prendia em sua armadura de homem distante, de barão arrogante. Era mais fácil afastar todos do que arriscar perder novamente. Cada dia era uma luta silenciosa contra os fantasmas de seu passado, que sussurravam em sua mente que o amor era uma condenação. Clara, em suas tarefas diárias, notava as mudanças no barão. Ele se fechava ainda mais, e a porta de seu escritório permanecia mais tempo trancada. Às vezes, ao passar pelo corredor, ela ouvia um suspiro pesado vindo de trás da porta, ou o via parado em frente à janela, o olhar perdido nas roças de milho, como se procurasse algo que nunca mais encontraria. Uma vez, ela o viu segurando um retrato pequeno, com os dedos apertados na moldura. O rosto dele, por um segundo, perdeu a dureza de barão e mostrou uma tristeza tão funda, tão verdadeira, que Clara sentiu um aperto no peito. Era a mesma dor que ela sentira ao vê-lo quando vestiu o azul. Aquela arrogância, aquele gelo que ele impunha a todos, não era só um jeito de ser. Clara começou a desconfiar que era uma parede, uma defesa contra algo que o feria por dentro. Havia um mistério ali, uma dor imensa que ela mal conseguia imaginar, mas que começava a entender. O barão não era apenas o homem frio que ela pensava. Havia um lado dele quebrado, ferido, e ela sentia uma estranha vontade de descobrir o que era. Enquanto os fantasmas assombravam o barão, uma nova ameaça se aproximava de Clara. O coronel Borges Dávila não perdeu tempo. Com sua fala mansa e seu sorriso que não alcançava os olhos, ele começou a fazer suas investidas. Quando Clara ia à vila buscar suprimentos, ele aparecia, por acaso, e a abordava. Ora, senhorita Clara, tão bela flor a trabalhar na poeira. O casarão do barão não parece ser lugar para moça tão formosa. Ele dizia com um tom que Clara detestava, os olhos claros demorando-se em seu rosto, em seus braços. Ele oferecia caronas na sua charrete, pequenos presentes que Clara recusava com educação firme, ou propostas de trabalho em sua própria casa, onde ela teria o devido valor. Uma prenda como a senhorita merece mais do que esfregar o chão de um barão tão melancólico. Ele insinuava, sempre com um sorriso.
Clara sentia um nó na garganta. As palavras dele eram elogios, sim, mas carregadas de uma intenção que a fazia sentir-se desconfortável, quase sufocada. Aquele olhar de Borges, que parecia despi-la com a mente, era pesado e a fazia querer fugir. Ele não estava interessado em seu valor como pessoa, mas em sua beleza, em sua juventude, em tê-la para si. Era uma obsessão que começava a se mostrar, e Clara sabia, no fundo do seu coração, que o coronel Borges Dávila não desistiria facilmente. O casarão, que antes era um refúgio de seu trabalho, agora parecia ter uma sombra a mais, e um novo perigo se anunciava. Um que não vinha da guerra, mas do coração perverso de um homem. O coronel Borges Dávila não era homem de desistir fácil. Sua presença em Cruz Alta, antes um boato, agora era uma sombra constante. Ele parecia ter um faro para os momentos em que Clara estava sozinha, seja no mercado da vila ou nos fundos da estância, perto dos galpões. Suas palavras, antes apenas insinuantes, tornaram-se mais diretas, mais insistentes. Senhorita Clara, um rosto tão belo como o seu não deveria carregar o peso do trabalho pesado. Tenho uma casa na cidade, bem mais arejada que este casarão velho do barão. Lá, a senhorita teria um lugar de honra, sem ter que se misturar com a criadagem. Ele oferecia, o sorriso forçado e os olhos fixos nela como um predador. Clara sentia um nó na garganta a cada abordagem. Ela tentava se esquivar com educação, com desculpas esfarrapadas, mas Borges era como uma mosca insistente. Ele elogiava seu vestido simples, o jeito como ela arrumava os cabelos, sempre com um tom que a fazia arrepiar. Era um interesse que não a honrava, mas a diminuía, a fazia sentir-se objeto de sua cobiça. Às vezes ele tentava tocar seu braço, sua mão, mas Clara sempre recuava a tempo, sentindo o nojo subir. A cada encontro, ela se sentia mais humilhada, mais presa. O barão Ambrósio Farias, que antes parecia alheio a tudo, começou a notar. Ele não falava, não perguntava, mas seus olhos, antes distantes, agora seguiam os movimentos de Borges Dávila com uma atenção fria. Clara percebeu que, nos momentos em que o coronel se aproximava dela, o barão parecia surgir por acaso. Uma tarde, Borges a encurralou perto do poço, elogiando sua força ao puxar o balde d'água. Uma prenda de fibra, vejo. É pena que sua força seja desperdiçada aqui. Ele estava prestes a tocar seu rosto quando a voz grave do barão ecoou, vinda de trás deles. Clara, preciso de ajuda com os livros de contabilidade agora, na sala do escritório. Ambrósio Farias não olhou para Borges, mas a ordem era clara, direta. Seus olhos, ao encontrar os de Clara, tinham um brilho de urgência que ela nunca vira. Clara sentiu um alívio imenso. Deixou o balde e correu para o casarão, o coração batendo forte. Ao passar por Ambrósio, ela sentiu o olhar dele em suas costas, pesado, mas não mais de desprezo. Não foi um incidente isolado. O barão começou a designar Clara para tarefas que a mantinham longe dos caminhos que Borges Dávila costumava frequentar. De repente, ela precisava ajudar a dona Inês na cozinha, nos fundos do casarão quando antes trabalhava no pátio. Ou precisava limpar os quartos mais afastados, longe da porta principal. Ambrósio também começou a aparecer em reuniões com os peões, onde Borges costumava fazer suas visitas de inspeção, e seus olhos lançavam advertências silenciosas ao coronel, um olhar gélido que dizia: afaste-se. Clara notou. Aquela proteção, silenciosa e inesperada, a deixou confusa. Não era o barão frio e distante que ela conhecia. Era um homem que, mesmo sem uma palavra, se colocava entre ela e o perigo que Borges representava. Contradizia tudo o que ela pensava sobre ele, a imagem de homem arrogante e inatingível. Seria possível que o barão Ambrósio, por trás de toda aquela armadura de gelo, se importasse com ela? Uma nova luz, fraca como o primeiro raio de sol da manhã, começou a iluminar a figura do barão em sua mente. Ela o via com novos olhos, não apenas o estancieiro poderoso, mas um homem que de alguma forma a protegia. Enquanto a tensão entre Clara, Ambrósio e Borges crescia, os sinais da guerra se intensificavam. As notícias de ataques e movimentos farrapos próximos à Cruz Alta chegavam com mais frequência.
Os peões voltavam dos campos com histórias de patrulhas imperiais cercando as fazendas vizinhas. O ar cheirava a pólvora e a medo. A crise se aproximava, e Clara sentia que, em meio a todo aquele perigo que vinha da guerra e do coronel Borges, o barão Ambrósio, o homem que ela mal começava a entender, seria sua única esperança. E, de repente, essa ideia não a assustava tanto quanto deveria. A noite em Cruz Alta caiu pesada, mas não foi o silêncio que a marcou. Foi o estampido seco, distante, que rasgou o ar, seguido por gritos e o galope apressado de cavalos. O casarão do barão Ambrósio, que parecia uma fortaleza, foi invadido pelo som da guerra. Um ataque imperial, liderado pelo coronel Borges Dávila, havia ocorrido nas terras vizinhas, e o medo voava como pólen no vento. Clara estava na cozinha, ajudando a fechar as portas e janelas, quando sentiu o chão tremer. Seu coração disparou, um frio na barriga que anunciava o perigo. De repente, um baque surdo na porta dos fundos. O barão Ambrósio, que já estava de arma em punho, abriu uma fresta. Ali, caído e ensanguentado, estava um homem. Sua roupa rasgada denunciava. Era um farrapo, um jovem com o rosto pálido de dor, os olhos fixos em Ambrósio. Barão, o coronel Borges, ele nos pegou de surpresa. A voz do farrapo era um sussurro fraco. Ambrósio reconheceu o rosto. Era um dos homens que lutava ao lado de seu irmão, há muito tempo. Um dos poucos que havia sobrevivido. Sem pensar duas vezes, sem hesitar, o barão abriu a porta e com força puxou o farrapo para dentro. O risco era imenso. Esconder um farrapo ferido significava desafiar abertamente os imperiais, e Borges Dávila estava à espreita. Mas Ambrósio não demonstrou medo. Seus olhos, antes tão frios, agora ardiam com uma resolução que Clara nunca vira. Ele não podia perder mais um. Rápido, para o porão. Ninguém pode saber. Ambrósio ordenou, a voz grave e urgente. Clara não pensou. A cena do homem ferido, o sangue manchando sua roupa, a urgência no olhar do barão, tudo a fez agir. Sem hesitar, ela se adiantou. Eu ajudo, barão. Tenho alguma prática com ferimentos. Ela disse, com a voz mais firme do que esperava. Precisa de água quente e panos limpos. Ambrósio a olhou por um segundo, surpreso, mas não houve tempo para discutir. Ele acenou com a cabeça. Juntos, com cuidado, eles levaram o farrapo para o porão escuro e úmido. Lá, à luz bruxuleante de uma lamparina, Clara se mostrou uma prenda de fibra. Com mãos firmes e gentis, ela limpou a ferida profunda no ombro do soldado, estancou o sangramento com ervas que conhecia e atou os panos com uma destreza impressionante. O farrapo, que gemia de dor, sentiu um alívio ao toque dela. Ambrósio observava tudo em silêncio, uma estranha admiração crescendo em seu peito. A moça humilde que ele tanto subestimara mostrava uma coragem e uma habilidade que ele não esperava. Ali, naquele porão sujo, Clara era a prenda de respeito que sempre sonhou ser, não por suas roupas ou posses, mas por sua força e compaixão. As horas seguintes foram de tensão e cumplicidade. Eles trabalhavam juntos, em segredo, escondendo o soldado das patrulhas de Borges, que de vez em quando passavam perto do casarão. Clara subia e descia as escadas do porão em silêncio, trazendo comida e água, limpando as bandagens. Ambrósio ficava na guarda, os ouvidos atentos a qualquer ruído, o rosto sério, mas não mais tão distante. Nas sombras do perigo, a barreira de gelo entre eles começou a rachar. Ambrósio viu a compaixão de Clara, a forma como ela cuidava do soldado com uma delicadeza que ele havia esquecido que existia. Ele viu sua força, sua determinação e a beleza de sua alma. E Clara, por sua vez, viu o barão Ambrósio sob uma nova luz. Não era o homem arrogante e frio que se escondia em seu escritório. Era um homem leal, corajoso, que arriscava tudo para proteger um companheiro de seu irmão, um farrapo. Ela via a humanidade por trás da fachada dura, a nobreza de seu coração. Aquele ar de superioridade, ela percebeu, era apenas uma armadura feita para se proteger da dor. Em um momento em que os passos dos soldados de Borges passavam muito perto do casarão, Ambrósio e Clara se encolheram no porão, um ao lado do outro, o coração batendo no mesmo ritmo. O farrapo,
com febre, delirava. A mão de Ambrósio, forte e quente, segurou o braço de Clara por um segundo, um gesto de apoio silencioso, de cumplicidade. A respiração dela se prendeu na garganta, sentindo a eletricidade daquele toque. Seus olhos se encontraram na penumbra, um olhar profundo que durou um segundo a mais do que o esperado. Não havia palavras, mas naquele olhar eles selaram a quebra daquela barreira inicial. Aquele gelo que os separava, por fim, havia derretido no calor daquele perigo compartilhado. As noites no porão, escuras e úmidas, se estendiam em longas horas de vigília. O farrapo ferido, com a febre que teimava em não ceder, gemia baixo, seu corpo fraco lutando contra a dor. Ambrósio e Clara se revezavam cuidando dele, trocando as compressas, oferecendo goles d'água. A luz fraca da lamparina criava sombras dançantes nas paredes, transformando o porão em um refúgio secreto, um mundo à parte do casarão e da guerra lá fora. Naqueles sussurros da madrugada, enquanto o sono não vinha e o medo da patrulha de Borges pairava no ar, a voz grave do barão Ambrósio começou a se abrir. Não era mais a voz de comando, dura e distante. Era um fio quase quebrado, de um homem cansado. A guerra leva tudo da gente, moça. Tira o riso, tira a paz, tira a esperança. Ele disse, com os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revendo fantasmas. A gente constrói uma vida, planeja o futuro, e de repente não resta nada além de pó. E a culpa que aperta o peito por não ter feito mais, por não ter salvo quem se amava. Clara o ouvia em silêncio, o coração apertado. Não era a história completa, ela sabia, mas era uma parte. Ele falava das perdas, do peso da estância, da responsabilidade de proteger seu povo em meio àquela luta sem fim. Era o barão, sim, mas também um homem ferido, que carregava um fardo pesado demais. As palavras dele, cheias de uma melancolia que ela já havia sentido em seu próprio coração, tocaram fundo nela. Não havia arrogância ali, apenas dor. É difícil, barão. É um peso que a gente não escolhe, mas que tem que carregar. Clara respondeu, a voz suave, oferecendo o único conforto que podia. Mas a gente não pode desistir, nem da vida, nem de quem a gente é. E sem que percebesse, Clara também começou a se abrir. Contou seus medos, as fofocas que a seguiam, a sensação de nunca ser boa o bastante, de nunca ser vista como uma prenda de respeito por causa de sua pobreza. Falou de seu desejo de ter uma vida com dignidade, de provar seu valor, de construir seu próprio caminho, mesmo em meio a tanta adversidade. Ela não esperava que ele a entendesse, mas a simples troca de palavras na penumbra já era um alívio. A cada manhã que amanhecia e a cada noite que caía, a confiança entre eles crescia. A barreira, antes tão alta, estava se desfazendo, tijolo por tijolo. Em uma das vezes em que o farrapo tossiu forte, Ambrósio e Clara se abaixaram ao mesmo tempo para ajudá-lo. As mãos deles se tocaram, e um choque sutil, como um relâmpago, percorreu a pele de Clara. Ela puxou a mão de volta, sentindo o rosto esquentar, a respiração presa na garganta. Ele não se moveu, mas seus olhos encontraram os dela por um instante, um reconhecimento mudo que valia mais que 1000 palavras. Outra noite, enquanto uma patrulha imperial passava muito perto do casarão, o som dos cavalos e das vozes se ouvia no porão. Ambrósio fez sinal para Clara se encolher mais, empurrando-a gentilmente para trás de uma pilha de sacos. Sua mão forte roçou nas costas dela, e Clara sentiu o calor da pele dele, a firmeza de seu toque. Por um segundo, ela se sentiu segura, protegida, mesmo com o perigo tão perto. Quando a patrulha se afastou, o barão virou-se para ela. Seus olhos, antes tão duros, agora tinham uma intensidade diferente. Um brilho que Clara não conseguia decifrar. Era uma mistura de preocupação, de respeito e algo mais profundo. Algo que a fazia sentir um tremor no peito. O olhar dele demorou, buscando algo no dela. Uma conexão que ia além do medo e da cumplicidade. Aquele gelo que o cobria desde o incidente do vestido, por fim, havia derretido por completo, revelando um homem vulnerável, mas forte, que havia não apenas como a moça que vestira o azul, mas como a mulher que o ajudara a enxergar a si mesmo.
Naquele porão escuro, onde a guerra parecia distante e apenas a fé em um futuro incerto os unia, Clara sentiu que algo novo e poderoso começava a nascer entre eles. Um sentimento que ia além da gratidão, além do respeito. Um amor tímido, mas verdadeiro, que florescia na adversidade, como uma flor rara em meio à seca. E, de repente, o barão Ambrósio Farias não era mais a muralha de pedra, mas o homem que, com seus fantasmas e suas verdades, estava semeando a confiança em seu coração. O farrapo ferido, mesmo com os cuidados de Clara, não melhorava como deveria. A febre ia e vinha, e ele perdia as forças a cada dia. Era preciso movê-lo, levá-lo para um lugar mais seguro, onde pudesse receber ajuda de um curandeiro farrapo escondido nas serras, longe dos olhos imperiais. O barão Ambrósio Farias sabia do risco, mas a vida do homem, companheiro de seu irmão, era mais importante. Em uma noite escura, sem lua, ele chamou Clara ao seu escritório, a luz bruxuleante de uma lamparina iluminando os mapas abertos sobre a mesa. Precisamos levá-lo para a serra, Clara. É uma jornada perigosa, cheia de patrulhas de Borges, mas é a única chance. A voz de Ambrósio era baixa, tensa. Vou levá-lo eu mesmo a cavalo, mas precisamos de um desvio, um caminho que os imperiais não conheçam e que seja rápido. Clara olhou para o mapa que Ambrósio apontava com o dedo. Ela conhecia aquelas terras como a palma da mão. Desde pequena, corria por ali, buscando ervas com a avó, conhecendo cada atalho, cada esconderijo natural. Parão há um atalho pela várzea do rio, depois subimos por um desfiladeiro estreito. É mais difícil, mas é coberto por árvores e pedras. Ninguém costuma ir por lá, é um caminho de caçadores. Ela apontou com o dedo. E depois de passarmos a Cascata Branca, há uma gruta onde podemos nos esconder se for preciso. Ambrósio a fitou, os olhos escuros brilhando na luz fraca. Havia uma ponta de surpresa, um reconhecimento que não precisava de palavras. Ele esperava sua ajuda, mas não tanto conhecimento daquelas terras. É uma boa ideia, moça, mas será uma jornada difícil. É perigoso demais para você. Ele disse, com um tom que não era de dúvida sobre sua capacidade, mas de preocupação. A vida do farrapo depende disso, barão. E eu conheço o caminho. Não sou tão fraca quanto o senhor pensa. A voz de Clara era firme, um desafio velado em suas palavras. Ela não ia recuar. Ambrósio hesitou por um segundo, os olhos fixos nos dela. Não havia medo no rosto da moça, apenas uma determinação que o desarmava. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios, o primeiro que Clara via desde o incidente do vestido. Pois bem, Clara, você vem, mas siga minhas ordens sem questionar. A jornada começou antes do amanhecer. O farrapo, envolto em uma manta, foi cuidadosamente colocado sobre o cavalo de Ambrósio. Clara, a pé, guiava-os pelo caminho estreito e escuro, seus olhos acostumados à penumbra. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo som dos cascos no chão macio e pela respiração pesada do farrapo. O caminho era traiçoeiro. Ramos que arranhavam, pedras soltas sob os pés. Clara, com sua agilidade, movia-se com leveza, sempre um passo à frente, indicando o melhor lugar para pisar, o galho a desviar. Ambrósio a observava, impressionado com sua força e coragem. Não era a moça assustada do casarão, mas uma mulher da terra, forte e astuta. Em um trecho, uma patrulha imperial surgiu no caminho principal, perto do rio. O som dos cavalos e das vozes se aproximava. Ambrósio fez um sinal urgente. "Rápido, Clara! Para o oco daquela árvore!" Ele sussurrou a voz de comando. Clara se jogou atrás de um tronco grosso, quase arrastando o farrapo, enquanto Ambrósio escondia o cavalo e se agachava ao lado dela. A proximidade era forçada, mas intensa. Os corpos deles se tocaram no aperto, ombro com ombro, joelho com joelho. A respiração de Clara ficou presa na garganta, sentindo o calor do corpo dele, a tensão em cada músculo. O cheiro de terra molhada e suor misturava-se ao cheiro forte de Ambrósio. Ela podia ouvir o coração dele batendo forte, no mesmo ritmo do seu. Os imperiais passaram, suas vozes rudes ecoando na mata. Quando o perigo se afastou, Ambrósio e Clara levantaram-se.
os olhos se encontrando por um instante prolongado. Havia medo, sim, mas também uma cumplicidade profunda. Aquele perigo compartilhado os unia de uma forma que meses de silêncio não haviam conseguido. A jornada continuou. Clara, com a cabeça erguida, guiava-os através do desfiladeiro. Em um momento, a mão forte de Ambrósio segurou a dela para ajudá-la a passar por uma pedra escorregadia. O toque firme e seguro enviou um choque elétrico por todo o corpo de Clara. Ela sentiu o controle que ele exercia, a força de sua presença, e uma mistura de medo e fascínio a invadiu. Era um gesto de proteção, mas também de uma intimidade que ela nunca havia experimentado. Enquanto isso, de volta à Cruz Alta, o coronel Borges Dávila estava furioso. Suas patrulhas não encontravam o farrapo ferido, e a cada falha, sua raiva aumentava. Ele interrogava a criadagem do barão, sempre perguntando sobre a moça bonita que trabalhava lá. Onde está aquela prenda, a que tem os olhos de jabuticaba? Ele indagava com um sorriso cruel. Não a vejo há dias. Será que o barão a escondeu? As palavras de Borges, que chegavam aos ouvidos de Ambrósio através de um peão leal, apertavam o coração do barão. Ele sabia que Borges a queria, e que a cada minuto que Clara estava com ele, a cada perigo que enfrentavam juntos, o barão sentia um medo gelado de perdê-la. Não apenas para a guerra, mas para aquele homem cruel. Aquele medo que ele pensou ter enterrado com Mariana e seu irmão estava vivo de novo. E por causa de Clara, ele estava mais vivo do que nunca. O farrapo ferido, por fim, estava seguro. A jornada perigosa pela várzea e pelo desfiladeiro, com Clara guiando e Ambrósio protegendo, havia terminado com sucesso. O alívio banhou o casarão do barão Ambrósio Farias como uma chuva depois de longa estiagem. Mas a guerra continuava lá fora, e o moral dos peões da criadagem de todos estava baixo. O barão, que havia visto a coragem de Clara e sentido a própria humanidade renascer, decidiu que era tempo de um respiro. Em uma tarde, Ambrósio chamou os mais próximos. Vamos fazer um fandango. A voz dele era firme, mas com um brilho nos olhos que Clara não via há muito tempo. No galpão velho, lá atrás, para ninguém desconfiar. Nossas tradições, nossa música. Precisamos lembrar quem somos, mesmo em tempo de luta. Clara ouviu e sentiu o coração acelerar. Um fandango. Há quanto tempo não participava de uma festa de verdade? Sempre de canto, sempre com a vergonha de sua condição. Era uma chance de se sentir parte de algo, de esquecer por umas horas as dores e os medos. Ambrósio, ao passar por ela, demorou um segundo a mais. Espero vê-la lá, prenda. Ele disse, a voz baixa, quase um convite, e seus olhos fixaram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era uma ordem, mas um desejo. Clara passou os dias seguintes em uma mistura de ansiedade e dúvida. A ideia do fandango era linda, mas em sua mente um pensamento martelava: o vestido azul. Aquele mesmo vestido que havia causado tanto sofrimento, que havia revelado a dor do barão e a vergonha dela. Ele estava guardado, limpo, no fundo do baú que ela havia esvaziado no quarto da baronesa. Ela o tirou, o tecido fino escorregando por suas mãos. O azul parecia mais profundo agora, menos um símbolo de erro e mais de uma força que ela havia descoberto. Lembrava-se da imagem no espelho, de como se sentira bonita, uma prenda de verdade. Mas também lembrava do olhar de Ambrósio, da dor que ele sentira. Seria um desrespeito usá-lo de novo? Ou seria um ato de coragem, de aceitação, de mostrar que ela não era mais a moça assustada? Era um desafio, um jeito de dizer ao mundo e a si mesma que ela merecia ser vista, que ela merecia aquele azul, que agora parecia ser dela, não mais da baronesa perdida. O barão Ambrósio Farias, em seus poucos momentos de descanso, observava Clara. Não era mais o olhar distante de antes. Via a forma como ela se movia, com graça e determinação, como seu rosto se iluminava ao pensar no fandango. A beleza dela não era apenas nos traços, mas na força que irradiava, na alma valente que ele havia descoberto. O medo de se apegar, de sentir a dor de uma nova perda, ainda rondava seu coração. A lembrança de Mariana e do irmão Farrapo era um fantasma que não o deixava. Mas ao olhar para Clara, ele sentia algo novo,
algo que o impulsionava para a frente, uma esperança, um desejo de viver de novo, de amar de novo, que começava a sobrepor o luto e o medo. Era como se Clara, com sua presença, estivesse curando as feridas mais antigas de seu coração, uma por uma. No entardecer do dia do fandango, enquanto os peões arrumavam o galpão e os cheiros de comida se espalhavam pelo ar, um cavaleiro chegou apressado ao casarão. Trazia notícias. Barão, o coronel Borges Dávila está a caminho de Cruz Alta. Dizem que vem investigar a movimentação farrapa por aqui e que anda perguntando pela senhorita Clara. A voz do peão era de alarme. Ambrósio sentiu um frio na espinha. Borges Dávila. O lobo estava de volta e vinha farejar o perigo bem na noite de sua celebração, bem na noite em que Clara talvez ousasse mostrar sua beleza. O risco de um fandango secreto já era grande, mas com Borges na cidade, a ameaça era iminente. O perigo não viria apenas da guerra, mas do olhar cobiçoso daquele coronel que agora tinha um alvo certo. Clara, que ouviu o final da conversa, sentiu o sangue gelar. Borges Dávila, aquele homem de olhos frios e sorriso falso. O medo a invadiu, mas também uma raiva silenciosa. Ele não a impediria de viver, de dançar, de ser quem ela queria ser. Naquela noite, o fandango, que era para ser um respiro, transformava-se em um campo de batalha. E ela, a prenda que ousaria desafiar o destino, sabia que teria que escolher: esconder-se ou finalmente vestir o azul. O galpão velho da estância, que normalmente guardava ferramentas e sacas de milho, estava transformado. Velas tremeluziam nas paredes, enfeitadas com ramos de vassouras floridas e panos coloridos. O som da gaita e do violão enchia o ar, misturando-se com as risadas soltas e o arrastar dos pés no chão de terra batida. Era um fandango secreto, um respiro de alegria em meio à guerra que assombrava o Rio Grande. Peões, lavadeiras, agregados e alguns vizinhos próximos dançavam com um abandono que só a liberdade daquela noite permitia. Por algumas horas, o medo da guerra parecia distante, abafado pela música e pela dança. Clara, no canto, sentia o coração bater forte. Havia chegado cedo, observando tudo, mas sem coragem de se juntar. Em suas mãos, o vestido azul, aquele mesmo que ela havia encontrado no quarto da baronesa. Passara dias lutando com a decisão. Seria um erro, uma afronta, mas ao olhar para o tecido fino, para a cor que lembrava o céu mais limpo, ela sentiu uma força nova. Não era mais o vestido da baronesa falecida, nem o vestido que havia causado sua vergonha. Era o vestido de uma mulher que havia encontrado sua voz, sua coragem. Era o azul da sua própria esperança. Com um suspiro fundo, Clara se afastou para um canto mais escuro e o vestiu. O tecido macio caiu sobre sua pele como um abraço, e ela se sentiu diferente. Não era a prenda humilde de antes, mas uma mulher que ousava ser vista, que ousava ser bonita. Ao sair das sombras e se juntar à festa, a música pareceu abraçá-la. Ela caminhou com a cabeça erguida, um sorriso leve em seus lábios, sentindo a energia do fandango. O barão Ambrósio Farias, que observava a festa de um canto, sentiu o ar prender em seus pulmões quando Clara surgiu. A visão dela, no vestido azul, foi um golpe no peito. Por um segundo, a imagem de Mariana, sua noiva perdida, surgiu em sua mente, um fantasma que ainda o assombrava. Mas Clara não era um fantasma. Ela estava viva, vibrante, dançando com uma graça que fazia o vestido parecer ter nascido para ela. Aquele azul, que antes simbolizava sua maior perda, agora, nos ombros de Clara, ganhava um novo significado. Era a cor da vida, da coragem, de um futuro que ele por tanto tempo se negara a ver. O coração de Ambrósio estava dividido entre a dor do passado e a nova paixão que ardia, inegável, por aquela moça. Seus olhos não desgrudavam dela, um misto de admiração e um medo crescente. Clara se permitiu dançar, girando com as outras moças, sentindo a música em seus pés. O vestido azul rodopiava com ela, e por um instante ela se sentiu livre, aceita, uma prenda de respeito finalmente. Ela sentiu o olhar do barão pesado e intenso, e um calor subiu por seu rosto. Havia algo diferente no olhar dele agora, não a dor de antes,
mas uma urgência, uma possessão que a fazia prender a respiração. No auge da celebração, quando a música estava mais animada e todos riam, um estrondo seco na porta do galpão gelou o sangue de todos. A madeira velha se abriu com violência, e a luz das tochas lá fora revelou figuras imponentes. O coronel Borges Dávila, com seu uniforme impecável e um sorriso cruel, estava no batente rodeado por seus soldados imperiais. A música parou na hora. O riso morreu nos lábios. O caos irrompeu. Gritos de pânico, empurrões, o som metálico de armas sendo destravadas. Os olhos de Borges, frios e calculistas, varreram o galpão parando em Clara. A visão dela, deslumbrante no vestido azul, dançando com a liberdade que ele detestava, atiçou sua fúria. Ele percebeu o olhar do barão Ambrósio sobre ela, o desejo não mais escondido, e um ciúme doentio tomou conta dele. Ora, ora, o que temos aqui? Uma festa farrapa, não é mesmo? A voz de Borges Dávila era venenosa, cortando o silêncio. Seus olhos se cravaram em Clara. E a prenda mais bela vestida para a ocasião. Ele avançou entre a multidão assustada, seus passos firmes e ameaçadores. Clara sentiu o coração disparar, o ar se tornar rarefeito. Ela tentou se afastar, mas não havia para onde ir. Borges estendeu a mão forte e possessiva e agarrou o braço de Clara com força, puxando-a para si. O tecido fino do vestido azul estalou. Esta moça, esta prenda é minha, ele anunciou a voz alta e autoritária, seus olhos desafiando Ambrósio. O barão Ambrósio não sabe dar o devido valor a uma mulher como você, senhorita Clara. Mas eu sei, e agora você vem comigo. Ele tentou arrastá-la para fora do galpão, em meio aos gritos e ao desespero que tomava conta da festa. Clara lutou. Sua força não era páreo para a dele, mas ela não cederia sem briga. Seus olhos, cheios de medo e fúria, buscaram os do barão Ambrósio, que a observava, o rosto pálido, a alma em agonia. O destino que um dia havia brincado com o coração dele, agora parecia brincar com a vida de Clara e com a última chance de Ambrósio de amar. Clara viu o rosto do barão Ambrósio. Estava pálido, os olhos arregalados de um desespero que ela nunca imaginou ver nele. Ele a via sendo puxada, arrastada, e para ele não era só Clara. Era o passado voltando, a dor de ver Mariana, sua noiva, ir embora, a lembrança do irmão farrapo que a guerra levou. Era tudo de novo, a promessa que ele fez a si mesmo, de não amar para não sofrer, se quebrando naquele instante. Ele não podia perder mais ninguém. Não Clara. A escolha, que antes parecia nublada pela dor antiga, se tornou clara como a água do riacho. Ou ele a salvava, ou perdia a si mesmo para sempre. Um grito de fúria rasgou a garganta do barão. Não era um grito de homem, mas de um animal ferido que protege sua cria. Ele avançou rápido como um raio, sem se importar com os soldados imperiais. Seu alvo era um só, Borges Dávila. Com um empurrão forte, Ambrósio arrancou Clara das mãos do coronel. Borges cambaleou, surpreso, e o barão desferiu um soco que fez o nariz do coronel sangrar. A luta não era só de punhos, era pela alma de Ambrósio, pela vida de Clara, pela liberdade daquele povo. Os peões, os farrapos disfarçados entre os convidados, que viram a bravura do barão, não hesitaram. Com gritos de guerra, eles se jogaram contra os soldados de Borges, transformando o fandango em um campo de batalha. Cadeiras voavam, mesas viravam, e o som da briga enchia o galpão. Clara, mesmo depois de ser solta por Ambrósio, não ficou parada. O ódio por Borges Dávila, por sua arrogância e sua crueldade, deu a ela uma força que não sabia que tinha. Quando um dos soldados imperiais tentou detê-la, ela o empurrou com toda a sua raiva, pegou um pedaço de madeira quebrado no chão e o usou para afastar outro. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação feroz. Ela lutava por si, por sua dignidade, e sua resistência era como um fogo que acendia ainda mais a fúria e a coragem do barão. Ele a viu lutando como uma leoa e percebeu que ela era muito mais do que a prenda humilde que ele pensara um dia. Ambrósio, movido por uma força além de si, lutava com a ferocidade de um touro,
Com a ajuda de seus homens, que se multiplicavam em número e coragem, os soldados imperiais foram encurralados. Borges Dávila, sangrando e humilhado, percebeu que estava perdido. Seus homens recuavam e ele, com raiva nos olhos, viu seu plano desmoronar. Isso não vai ficar assim, Barão Farias. Você vai pagar por isso. Borges rosnou, a voz cheia de ódio, antes de ser puxado por seus soldados para fora do galpão, em uma retirada vergonhosa. Eles montaram em seus cavalos e sumiram na escuridão da noite, deixando para trás o rastro de destruição. O galpão estava devastado, a música calada, mas o silêncio que se seguiu à fuga de Borges era diferente. Era um silêncio de alívio, de vitória. Ambrósio, ofegante, com um corte no rosto e a roupa rasgada, virou-se para Clara. Ela estava com o vestido azul rasgado, alguns arranhões nos braços, mas ilesa. Ele a puxou para si, seus braços fortes a envolvendo em um abraço desesperado. O coração dela bateu contra o dele, um ritmo descompassado, mas unido. Clara, minha Clara, eu não posso te perder. A voz de Ambrósio, rouca, era a confissão mais pura que ela já ouvira. O barão, o homem de gelo, estava ali, em seus braços, vulnerável e real. Clara ergueu o rosto, os olhos marejados de lágrimas e alívio. Ela sentia a dor em seu corpo, mas o calor do abraço dele era um bálsamo. Eu também não, barão. Eu não posso te perder. Ela sussurrou, a voz embargada. Seus olhos se encontraram intensos, cheios de tudo o que não havia sido dito, de todo o amor que havia florescido em meio à dor e ao perigo. Aquele olhar, profundo e sem barreiras, selava ali, no meio do galpão devastado, o destino de dois corações que a guerra tentou separar, mas que o amor uniu para sempre. O amanhecer chegou para o casarão de Cruz Alta, mas não com o brilho costumeiro. A luz fraca do sol entrava pelas frestas do galpão devastado, revelando a confusão de cadeiras viradas e pedaços de madeira espalhados. Ambrósio e Clara ainda estavam ali, nos braços um do outro, o corpo dele um escudo contra o mundo. O cheiro de fumaça e suor misturava-se ao perfume dela, e naquele abraço, tudo o que havia de medo e dor parecia se dissipar. Clara, minha prenda. A voz do barão Ambrósio era rouca, um sussurro que vinha do fundo de sua alma. Ele a apertou mais forte, como se temesse que ela desaparecesse. Eu não posso te perder, não como perdi a Mariana, nem como perdi meu irmão. Clara sentiu um arrepio. A verdade, que ela havia apenas desconfiado, se revelava em suas palavras. A dor que ele guardava, o motivo de sua muralha de gelo, agora estava ali, exposta em sua vulnerabilidade. O medo de Ambrósio, o medo de amar de novo e perder, era um fantasma real que o assombrava. Eu vi o vestido, Clara, o vestido azul. Era dela, era da Mariana. Ele confessou, a voz embargada. E quando eu te vi nele, foi como se o passado voltasse, me dizendo que o amor só trazia dor, que era melhor não sentir, não se apegar, para não sofrer de novo. Mas ver você nas mãos daquele homem, ver o Borges te levar, eu não podia viver sem você. Não posso. Clara ergueu o rosto, os olhos marejados de lágrimas que não eram de tristeza, mas de uma emoção profunda. Ela entendeu tudo, a arrogância dele, a distância, o gelo que ele impunha. Era uma armadura, feita para se proteger da dor de um coração já tão machucado. E agora, naquele galpão destruído, aquela armadura se desfazia em seus braços. Ambrósio. Ela sussurrou, acariciando o rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer, o corte em sua testa. Eu também tinha medo. Medo de não ser vista, de não ser uma prenda de respeito. Eu me sentia invisível, barão. Mas você me viu. Você me protegeu. E me fez sentir que eu valho a pena. Ele a olhou, os olhos intensos, sem mais barreiras. Aquele olhar antes frio e distante, agora a envolvia com uma paixão que a fazia tremer. Era o amor que ela sempre sonhara, vindo do homem que ela menos esperava.
Você é a prenda mais valente que eu já conheci, Clara. A mais forte e a mais linda. Ele disse, a voz cheia de admiração e carinho. Você me trouxe de volta à vida, me fez acreditar de novo. Me perdoe por toda a minha tolice, por ter te afastado. Clara sorriu, um sorriso de alívio e de amor. Ela se sentia finalmente completa. Aquele vestido azul, que um dia foi símbolo de vergonha e dor, agora, rasgado e sujo da batalha, era a prova da coragem dela, da redenção dele, do amor que havia nascido no meio do caos. Lá fora, a notícia da fuga do coronel Borges Dávila já corria como vento. Humilhado e com sua reputação manchada pela derrota no fandango, ele havia sido forçado a deixar Cruz Alta com o resto de seus soldados imperiais. Seu poder direto sobre Ambrósio e Clara estava quebrado, embora a promessa de vingança em seus olhos não fosse esquecida. Por enquanto, a ameaça havia se afastado. Enquanto o sol subia mais alto, pintando o céu de dourado, Ambrósio e Clara saíram do galpão de mãos dadas. O casarão, antes um lugar de sombras e segredos, parecia respirar um ar novo. O futuro, que antes era uma incerteza, agora se desenhava com cores de esperança. Vamos recomeçar, Clara, juntos, Ambrósio disse, olhando para ela com um amor que irradiava de seu ser. Vamos reconstruir este casarão e nossas vidas. Teremos uma vida de paz, de amor, aqui, em Cruz Alta. Clara apertou a mão dele, sentindo a força e a promessa em suas palavras. Seu coração transbordava de alegria. A prenda humilde, que um dia sonhou em ser respeitada, agora estava ali, de pé ao lado do barão, seu barão, pronta para construir um novo amanhecer, um futuro que seria deles, e que seria finalmente feliz. Alguns anos se passaram como a água de um rio que corre para o mar, lavando as marcas mais pesadas da terra. A guerra dos farrapos, que tanto sangue e dor havia semeado, finalmente encontrou seu fim, com a paz de Poncho Verde, trazendo um novo fôlego de esperança para o Rio Grande. O casarão do barão Ambrósio Farias, em Cruz Alta, agora respirava ares de calma e prosperidade, longe da sombra do medo. Clara, a moça humilde que um dia se sentiu invisível e alvo de fofocas, era agora a baronesa de Cruz Alta. Não mais a menina assustada, mas uma mulher forte, de cabeça erguida e um sorriso que iluminava o casarão. Amada e respeitada por todos, ela havia construído sua própria dignidade, não com riqueza, mas com a fibra de sua alma. As fofocas haviam silenciado, substituídas por admiração sincera. Ela era um exemplo de como a coragem e a verdade podiam transformar um destino. O casarão, antes um lugar de fantasmas e silêncios pesados, agora era cheio de vida. Crianças pequenas, com os olhos vivos e risadas soltas, corriam pelos corredores largos e pelo pátio, um eco alegre da paz encontrada. Eram os filhos de Clara e Ambrósio, a prova viva de um amor que floresceu na adversidade. Eles brincavam entre as roças de milho que se estendiam a perder de vista, balançando ao vento como um mar verde. Ambrósio Farias, o barão que um dia carregou o peso de tantas perdas e se fechou em uma armadura de gelo, havia encontrado a paz. A arrogância que o cobria era agora uma lembrança distante, substituída por uma sabedoria mansa e um olhar que refletia a profundidade de seu amor por Clara. Ele não mais temia se apegar, não mais fugia da felicidade. O fantasma de Mariana e do irmão Farrapo, embora nunca esquecido, não o assombrava mais. Eles eram parte de sua história, mas Clara era o seu presente, o seu futuro. Ela o havia curado, o havia trazido de volta à vida. O galpão velho, que havia sido palco de perigo e luta, estava restaurado. Suas paredes, antes marcadas pela batalha, agora guardavam a alegria de fandango sem a sombra do medo. A gaita e o violão voltavam a soar, e as danças eram celebrações da vida, da liberdade e da união. Clara, em um dia calmo, abriu o velho baú que guardava suas memórias. Lá, dobrado com carinho, estava o vestido azul. O tecido fino, que um dia foi motivo de tanta dor e vergonha, agora era um símbolo. Não da baronesa falecida, mas da moça que ousou sonhar, que ousou lutar, e que, com sua força, libertou o coração do barão.
Era a prova de que o amor deles havia florescido da dor e da adversidade, um presente do destino para aqueles que, apesar de tudo, escolheram amar novamente. Em um fim de tarde dourado, Ambrósio e Clara estavam no pátio do casarão, de mãos dadas. Seus filhos corriam à volta, suas vozes infantis enchendo o ar. O sol se punha, pintando o céu de cores quentes sobre as roças de milho que se estendiam até o horizonte. Ambrósio virou-se para Clara, um sorriso de paz em seus lábios. Seus olhos, antes tão cheios de tristeza, agora brilhavam com um amor sereno e profundo. Veja, Clara, um novo amanhã, ele disse apertando a mão dela. Clara sorriu, o coração transbordando de gratidão. O passado estava superado. O futuro era promissor. O destino que um dia pareceu castigá-los havia, de forma misteriosa e bela, recompensado os corações que ousaram amar. E ali, de mãos dadas, eles sabiam que seu amor era a mais bela das canções gaúchas, um hino de paz e de esperança para toda a Cruz Alta. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.